Fala pessoal, tudo certo? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Futeboso. Bom galera, nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre as movimentações, sobre o saldo dessa temporada da dupla Grenal, que foi provavelmente as duas maiores decepções junto com o São Paulo dessa temporada, as duas maiores decepções do futebol brasileiro em todas as competições, Brasileirão, Libertadores, Copa do Brasil, etc. Essas duas equipes do Sul foram, pra mim, duas das maiores decepções aí desse ano. Por quê? Eu vou explicar agora detalhadamente cada um. Começando agora pelo Inter. O Inter de Porto Alegre começou essa temporada por conta da pandemia, ainda no Campeonato Brasileiro de 2020, ali liderando o campeonato. Após a saída do Kudê, que fez um ótimo trabalho no começo do Brasileirão, teve que lidar ali com peças não tão qualificadas, vamos dizer assim. Um elenco não tão recheado de jogadores bons, porém ele conseguiu transformar ali fazendo adaptações na equipe, um futebol muito de qualidade apresentado. Era muito legal ver o Inter do Kudê jogar. O Thiago Galhardo, que era considerado um meia já de mais de 30 anos, jogando ali como centroavante, fazendo gols ali de pênalti, de cabeça, de uma finalização muito forte. Ele conseguiu descobrir no Thiago Galhardo uma outra posição para ele. O Patrick, o Edenilson ali com o futebol deles reacendidos. Então foi um futebol de muita qualidade pelo Kudê, porém o Kudê saiu no decorrer do campeonato de 2020 e para o Celta de Vigo, da Espanha, e por conta disso o Inter ficou um pouco ali baqueado por conta disso, e nesse ínterim do Inter ficar sem um técnico até achar um técnico, o time colorado foi atrás do Abel Braga, um ídolo já do clube. Então o Abel demorou um pouco até conseguir voltar, fazer com que o Inter jogasse um bom futebol. Nesse período de adaptação dele, em que o Kudê saiu, o Inter ficou sem técnico até achar o Abel Braga, e até o Abel Braga dar uma segurada nas pontas ali, o Inter foi eliminado da Libertadores pro Boca, foi eliminado da Copa do Brasil pro América Mineiro e perdeu alguns pontos importantes no Brasileirão, em que ele estava ali segurando a segunda colocação atrás do São Paulo, terceiro. Então o Inter vinha fazendo ali um campeonato razoável, bom, disputando o título até o fim. E o Inter chegou para a última rodada ali na segunda colocação atrás do Flamengo. Porém, se o Flamengo perdesse para o São Paulo, o que aconteceu? O Inter precisaria só ganhar do Corinthians, que ali conseguiria ser campeão. Porém, isso não aconteceu. O Flamengo ainda perdeu para o São Paulo, porém o Inter apenas empatou com o Corinthians, dando o título para o time rubro-negro. E isso provavelmente deixou o time meio desestabilizado e o Abel Braga se sentiu ameaçado no cargo por conta do Inter já estar planejando, desde antes desse final do Campeonato Brasileiro, contratar um técnico estrangeiro, o Miguel Ángel Ramírez, do Independiente Del Valle, por conta talvez de não digo um preconceito com os brasileiros, porém essa ideia de como o Kudê deu certo, trazer um técnico estrangeiro daria mais certo ainda no Inter. Porém isso não se concretizou. O Miguel Ángel Ramírez, após a saída do Abel Braga, que eu achei uma infelicidade muito grande do time colorado ter demitido o Abel Braga, ter encerrado o ciclo dele, não deveria ter encerrado ali, deveria ter dado continuidade para ele, pelo menos até o gauchão, para ver onde ele iria, as fases iniciais da Libertadores. Porém, ali foi interrompido muito abruptamente e o Miguel Ángel Ramírez não conseguiu dar sequência no trabalho, não foi bem no gauchão, perdeu para o Grêmio na final, não foi bem na Libertadores, ali foi eliminado também para o Olímpia, e isso fez com que ele fosse demitido. E após a saída do Miguel Ángel, voltou o Diego Aguirre, um técnico uruguaio muito identificado com o Inter desde a época de jogador dele, nos anos 80. Ele voltou, fez um bom trabalho em 2015 pelo Inter, chegando à semifinal da Libertadores, porém esse trabalho dele não foi tão bom, por conta também de fatores externos. O Diego Aguirre, desde o começo do Brasileirão, ali, desde que ele assumiu o Inter, ele vinha sendo assediado pela seleção uruguaia, seleção natal dele, e para substituir o Oscar Tabares, um técnico de décadas já, muitos anos à frente da seleção uruguaia, ele vai encerrar seu ciclo agora no final de 2021. E o Diego Aguirre era mais cotado para isso. Porém, o Diego Aguirre, após receber esse assédio da seleção uruguaia, não foi nada concreto, porém estava muito claro que ele seria o escolhido.
ele se sentiu meio que desligado do Inter, não conseguiu mais fazer um trabalho concreto e não foi profissional o suficiente para manter o trabalho. E após aquele Grenal que o Inter ganhou, o Diego Aguirre meio que largou mão do campeonato, não fez uma das campanhas mais horrorosas da história do Internacional nesse recorte, e o Inter chegou a estar perto da zona de rebaixamento. Eu chuto que se tivesse mais umas 4 rodadas, o Inter estaria ali brigando fortemente contra o rebaixamento. E há um dado também, que caso o Grêmio tivesse ganhado do Inter, ao invés do Inter ter ganhado do Grêmio no Grenal, os papéis se inverteriam. O Inter teria sido rebaixado e o Grêmio não. E isso é um dado muito alarmante. O Inter, desde que o Grêmio começou a estar ali na briga do rebaixamento, o Inter se propôs apenas a isso, a rebaixar o Grêmio. E o Inter, no momento que viu que ali no Grenal tinha rebaixado o Grêmio ali virtualmente, tinha feito com que a confiança do Grêmio tivesse caído mais ainda, o Inter meio que largou mão, somado a esse fato do Diego Aguirre estar desconcentrado no campeonato, o Inter desistiu do campeonato, não brigou mais por Libertadores, conseguiu uma vaga na Sul-Americana muito por conta do grande número de vagas, então isso foi um saldo muito negativo. Porém, esses erros devem ser apagados agora, devem ser apenas tomados como um espelho para que não ocorra novamente, e o Inter vai atrás de aí novos ares nesse campeonato de 2022 que vai chegando aí. O Gauchão já vai completando aí mais de 5 anos sem nenhum título, nem o Gauchão ganha mais, então o Inter precisa de novos ares. E ele já está indo atrás de novos técnicos, já vai indo atrás do técnico do Talheres, o uruguaio Alexander Medina, um técnico muito bom, conseguiu fazer com que o Talheres se classificasse para a Libertadores novamente, em terceiro lugar no Campeonato Argentino, isso é um dado muito relevante. E também o Inter não se priva só a ele, vai também atrás do BKSS, do Defensa e Justiça, e também do Eduardo Domingues, um técnico muito bom, do Colón também da Argentina. Então o Inter já se movimenta aí no mercado atrás de um técnico, já que escolheu não renovar com o Diego Aguirre também não vai para a seleção uruguaia, ou seja, esse técnico uruguaio se provou não ser profissional e agora está no limbo, está sem clube e sem seleção também, então ele vai ter que ir atrás de outros ares, né? E também o Inter, falando de jogadores, já está vendo a saída de outros atletas, aí como o Yuri Alberto, que recebeu a proposta do Palmeiras, uma proposta altíssima do Palmeiras, e pode ver também a contraproposta do time alviverde mandar 4 jogadores para o time do Sul em troca do Yuri Alberto, além da compensação financeira pelo jovem jogador muito promissor. E além disso, o Inter também recebeu assédio pelo zagueiro argentino Vitor Cuesta. Cuesta, que é um jogador muito bom, de muita identificação, recebeu assédio do São Paulo, ali também tem visões do Corinthians também querendo contratar ele, porém nada muito oficial, só o São Paulo que fez ali mesmo uma sondagem bem propositiva mesmo. E também já concretizado a saída do goleiro Marcelo Lomba, de 34 anos, para o Palmeiras. Então o Inter viu ali um pouco de desafogo na folha salarial e vai poder ir no mercado para tentar contratar outros jogadores. Falando em contratação de jogadores, o Inter também vai tentar contratar o Bruno Mendes, que está emprestado pelo Corinthians, porém ele tem um valor bem alto de 30 milhões de reais fixado. Então o Inter precisa pensar bem, já que não vive bons ares financeiros, precisa encontrar alguma maneira, talvez com o dinheiro que venha do Yuri Alberto, para tentar contratar o Bruno Mendes, que é um zagueiro muito bom, que fez um ótimo campeonato pelo time colorado. Porém, um outro fato que agrega negativamente ao Inter é esse fato da temporada ter sido muito ruim, fora do planejado. Um time que brigou até a última rodada pelo Campeonato Brasileiro de 2020 não conseguiu manter o planejamento para a temporada de 2021. Então, foi ali, vamos dizer assim, abaixo do esperado. Então, o Inter não teve tanta premiação quanto esperava. E também um fato que joga a favor do Inter é a grande quantidade de jogadores jovens que o Inter dispõe, como o Caio Vidal, como o Cadorini, então o Gustavo Maia também, que é emprestado para o Inter. Eles são jogadores muito promissores que podem ali dar resposta esportiva dentro do campo e resposta financeira numa venda posterior.
Então o Inter precisa abrir o olho com esses jovens, dar oportunidade. Agora com essa saída de jogadores eles vão ter que ganhar mais oportunidade, além do Inter tentar contratar outros jogadores já consolidados. Bom galera, agora falando do Grêmio aqui, o time azul do Sul. O Grêmio aí viveu provavelmente um dos piores anos da sua história ali, já que foi rebaixado pela terceira vez no Campeonato Brasileiro. E não era o planejado, obviamente ninguém esperava isso do Grêmio. No começo da temporada todo mundo esperava o Grêmio como finalista da Copa do Brasil 2020 e esperavam um ano muito de glórias, com volta de jogadores como o Douglas Costa, que era um jogador muito identificado, muito gremista, que ia voltar para o time após uma temporada não tão legal, sem oportunidades no Bayern de Munique. Ele volta para o Grêmio para tentar fazer uma temporada legal, ganhar títulos, que era o esperado. O Inter perdeu o Grenal na final do Campeonato Gaúcho, fazendo com que o Grêmio ganhasse o quarto gauchão seguido com o Thiago Nunes ainda. E o Grêmio, após isso no Campeonato Brasileiro, não deu tanta atenção. Como fez sempre o Renato Gaúcho, não deu tanta atenção no Brasileirão, deu atenção às Copas. O Grêmio foi ali, chegando na pré-Libertadores, foi eliminado para o Del Valle, porém fazendo alguns resultados legais na Sul-Americana, ganhando de 6-0, 8-0, porém eram times muito inferiores, times de meio de tabela de campeonatos uruguaios, campeonatos peruanos, então não eram equipes como parâmetro para o time gaúcho. E o Grêmio posteriormente foi eliminado na Copa Sul-Americana. Então, mesmo assim, o Thiago Nunes continuou ali no Brasileirão, não conseguiu nenhuma vitória, conseguiu apenas 2 empates em, se eu não me engano, 9 jogos, e o resto apenas derrotas. E isso foi muito grave, fazendo com que ele fosse demitido e voltando o técnico Felipão, após alguns anos fora do time gaúcho. E o Felipão não teve sequência também, os jogadores provavelmente fizeram uma panelinha ali para derrubar ele. O Felipão ainda conseguiu alguns resultados legais, ganhou alguns jogos, deu algum respiro para o time gaúcho. O Grêmio no campeonato inteiro teve 6 oportunidades de sair da zona de rebaixamento por conta própria na rodada, porém não conseguiu. E muitas dessas vezes foi com o Felipão, o técnico aí no Campeonato Brasileiro, que foi menos pior entre os 3 que comandaram o time tricolor. E uma coisa que muito se espantou, porque todos os times que caem para a segunda divisão têm como uma característica a situação grave financeira, como aconteceu com o Cruzeiro, como aconteceu com o Inter em 2016, como aconteceu com o Corinthians em 2007, Palmeiras em 2012, 2002, e isso não acontece com o Grêmio. O Grêmio que é um time que sempre vem de superávites, o time mais superavitário da Série A, como se orgulham os dirigentes do time tricolor, e nessa temporada também não foi diferente, um superávit aí de 7,4 milhões de reais que estava planejada. O Grêmio é um time que não tem problemas financeiros tão graves, vende muitos jogadores, PP, o Everton Cebolinha, agora vai ter a oportunidade de vender o Ferreira e o Wanderson. Então o Grêmio foi um fato que se espantou muito também, além da questão dentro de campo. E agora, para a chegada de 2022, o Grêmio vai ter a saída de vários jogadores também para diminuir a folha salarial para a Série B, para não ficar uma folha tão alta num campeonato de segunda divisão. Vai ter a saída aí de Rafinha, Diego Souza, provavelmente o Douglas Costa vai sair por conta do clima, não tá um clima legal para ele, mesmo sendo um jogador muito identificado, não tem um clima legal para ele continuar. Vai ter a saída também do Vitor Ferraz, já teve durante a temporada, o Maicon também pediu demissão no meio do campeonato. O Léo Pereira e também o Luiz Fernando já tem a saída programada para a temporada de 2022. E isso significa um valor de mais ou menos 2 milhões na folha salarial a menos para o time gaúcho. Isso é um respiro muito grande, muito bom para a equipe que procura se respirar melhor na Série B em 2022. Porém, para um time que caiu para a segunda divisão, é necessitado uma reformulação geral, uma reformulação. Além de dentro de campo, os jogadores, é preciso também rever o campo, o âmbito técnico, da comissão técnica e o âmbito também da diretoria. O Romildo Bonzan é um dirigente fez muita história já no time, faz com que o Grêmio seja um time superavitário, porém ele vai manter o Denis Abraão, que é o diretor de futebol, e o Wagner Mancini, que é o técnico.
e isso pode ser preocupante, já que o Denis Abraão, principalmente, com suas entrevistas temperamentais, atacando a imprensa, transferindo responsabilidade para a arbitragem, é uma coisa que não dá uma perspectiva muito boa para 2022 para o time gaúcho. E isso é o que eu acho. Bom, galera, deixem nos comentários o que vocês acham que vai acontecer com a dupla Grenal nesse ano de 2022. Será que eles podem brigar por algum título? Será que o Grêmio volta com facilidade para a Série A? Será que o Inter vai voltar a brigar por títulos? Bom, deixem aí nos comentários, se inscrevam no canal, ativem o sininho, deixem o like, me sigam nas redes sociais e até o próximo vídeo. Falou!